60 milhões de brasileiros acumulam dívidas que somam cerca de 200 bilhões de reais. O superendividamento é um dos problemas que tem afetado a população e também a economia do país. A Câmara Nacional aprovou um projeto de lei para prevenir que os consumidores fiquem superendividados. O relator do projeto foi o deputado federal Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, que conversa com a gente agora. Bem-vindo, deputado. Obrigada pelo seu tempo. Boa quarta-feira. Olá, Adriana, Tiago, um prazer estar aqui com vocês, com os comentaristas, para falar desse projeto que eu avalio durante esse governo do presidente Bolsonaro, um dos projetos de grande importância, sobretudo, ainda mais no momento pós-pandemia, para a gente falar de recuperação econômica. Muitos consumidores sofrem endividados devido a empresas que fornecem possibilidades de gastos, mesmo que o consumidor não tenha pedido, não tenha querido. De qual forma o projeto protege o consumidor? Quais são as principais novidades, regras? Bom, a gente tem aí mais de 60 milhões de endividados, número estes levantados antes da pandemia. Eu avalio que esses números acabaram crescendo um pouco por questões óbvias. E o número de superendividados que a gente levantou durante a relatoria do projeto são mais de 30 milhões. E o superendividado, a diferença é que é aquela pessoa que pegou um empréstimo, não conseguiu pagar, depois pega outro empréstimo na tentativa de pagar esse primeiro, também não consegue pagar o primeiro, aí fica com dois e acaba entrando num ciclo vicioso. E a gente, nas audiências públicas, conseguiu detectar pessoas que tinham comprometido aí 70%, 80%, 90% da sua renda. Ou seja, ela não teria nenhuma expectativa de poder quitar essas suas dívidas, porque elas seriam impagáveis pelo que recebe. E qual que é uma das que a gente detectou das principais questões que levavam ao superendividamento? São questões supervenientes, fatos posteriores que a pessoa de boa fé, diga-se de passagem, a gente está falando de pessoas de boa fé que contraíram um crédito e que tiveram alguma coisa posterior a esse crédito tomado, que não consegue mais pagar aquela prestação, aquele valor. Então, por exemplo, a pessoa que perdeu o emprego, e a gente vai falar isso que aconteceu na pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego, ou seja, ela passa a ter uma dificuldade de honrar aquele seu compromisso tomado anteriormente. E essa pessoa de boa fé, ela tentava, muitas vezes, quando pegava, por exemplo, um crédito consignado, ela tentava renegociar, ou seja, ela pagava ali uma prestação de R$500. Ela perdeu o emprego, teve um problema de doença, são as questões mais corriqueiras para ela ter essa dificuldade. Ela passa a dar conta de pagar 300, mas ela tem que renegociar. E a última instância seria o campo judicial. Muitas vezes chegava até na justiça, isso levava um bom tempo, depois de já ter tentado ir na instituição financeira, depois de ter passado pelo PROCON, chegava aí para os nossos tribunais, abarrotados de processos de cobrança, de tentativas de renegociação. E ela não conseguia, porque não havia um instrumento jurídico determinado na nossa lei que o Poder Judiciário pudesse tomar alguma providência, porque a maioria das situações judicializadas não aparecia o responsável do credor e não havia nada que a Justiça pudesse fazer. Agora pode. Sim. Então agora a gente estimulou aqui a criação da conciliação, ou seja, antes de judicializar e abarrotar os nossos tribunais com esse tipo de processo, a gente tem as tentativas que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possa, através do PROCON, da Defensoria, do Ministério Público, buscar uma conciliação extrajudicial. Caso isso não ocorra, vai para a Justiça e, não tendo a presença do representante do credor, a gente consegue ter uma condição da Justiça, ter um ato discricionário e propor uma forma de renegociação diretamente da Justiça. Perfeito. Deputado Franco Cartafina, girando as perguntas agora dos nossos comentaristas. Amanda Klein. Bom dia, deputado. Eu fico aqui curiosa para saber o que poderia talvez ser feito no sentido de prevenir que as pessoas entrassem
nessa roda viva do endividamento, porque a gente tem um contexto muito desfavorável, porque temos alta da inflação, o desemprego, embora venha diminuindo, ainda está aí na casa dos 2 dígitos, e a gente está tendo a alta dos juros, quer dizer, os empréstimos vão ficar naturalmente cada vez mais caros. É muito comum que as pessoas caiam naquele rotativo do cartão de crédito ou do cheque especial, são juros realmente extorsivos. O que poderia ser feito nesse sentido de prevenir para que as pessoas caíssem nessa armadilha do superendividamento? Amanda, essa pergunta é interessante. Uma das coisas que a gente ficou muito atento, principalmente para que tenha consciência, para que a pessoa que está emprestando, a instituição financeira que faça o empréstimo, principalmente ela tenha a solidariedade ali no ato do empréstimo. A gente sabe que quem já está com o crédito contraído, ela vai sofrer todos esses impactos que você disse. Mas o que a gente tem é que prevenir que pessoas entrem nesse ciclo vicioso. Então, a gente está dando aqui, no nosso relatório, que foi aprovado e depois sancionado, foi dar clareza da taxa de juros, do prazo desse empréstimo, enfim, vários caminhos que anteriormente não tinha. E a gente vê, infelizmente, muitas pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, e às vezes chega lá, tem só a sua aposentadoria para custear o seu dia a dia. Com a inflação do jeito que está, como você disse, ela chega ali num caixa eletrônico, simplesmente ao encostar a sua digital, ela ali contrai sem ao menos saber, só fica sabendo no vencimento do mês seguinte que tem um empréstimo ali de 60 meses, que ela sequer foi informada, que ela sequer teve uma clareza de ter contraído isso. Então, a informação, a solidariedade da instituição de poder dividir, de mostrar, de saber se essa pessoa pode contrair ainda mais dentro do limite dela, que já tem, por exemplo, às vezes algum empréstimo e vai pegar outro, ela precisa ter essa clareza. Acho que esse é um dos caminhos mais importantes. E a gente está falando aqui também que, infelizmente, não dá para obrigar, mas, sem dúvida nenhuma, um ponto muito importante de ser cada vez mais discutido no Congresso é a educação financeira. Nós precisamos tratar isso na base para que, ao longo dos anos, a gente possa ter uma educação financeira. A gente sabe que o crédito é muito importante, é uma válvula aí propulsora da nossa economia, mas a gente está falando aqui de um crédito responsável e a gente precisa estimular isso. Deputado, nosso tempo vai se esgotando, ainda temos espaço para o Ricardo Salles fazer a próxima pergunta. Salles. Deputado, bom dia. Há certos casos de lojas, instituições, magazines aí, que têm recursos quase que subsidiados obtidos em linhas de financiamento público, bancos públicos ou de bancos de fomento, a juros bastante baixos. E, por outro lado, repassam esse recurso através de financiamento direto a clientes em juros absolutamente escorchantes. Não seria o caso também de convencionar que aquele que, de alguma forma, a qualquer título, se utiliza de dinheiro público, não possa fazer justamente essa quase que covardia sobre o consumidor no repasse de juros que são absolutamente abusivos? Bom dia, Ricardo. Eu acho que esse é um tema importante de ser tratado mesmo. Existiu algumas discussões que a gente queria tratar, como o cheque especial, como os juros abusivos que a gente vê em algumas situações. Porém, esse projeto ele versou especificamente dentro da lei que instituiu o nosso Código de Defesa do Consumidor. Foi a maior atualização do Código de Defesa do Consumidor nos seus 30 anos de criação, mas eu acho que essa pauta de juros extorsivos, de usar recurso público para, de repente, repassar dentro de uma instituição privada, é um campo assim, para a gente poder aprofundar e tentar fazer alguma coisa. Afinal, é a população que sofre e a gente vê que acabam entrando numa situação quase de não conseguir ter o seu mínimo existencial para custear a sua vida. Então, é um tema que vale aprofundar, sim, cara. Não tratou aqui, mas quem sabe a gente consegue abrir essa discussão no Congresso Nacional. Ok, a gente vai seguir acompanhando o assunto. O deputado Franco Cartafina, obrigada pela conversa. Até uma próxima. Eu que agradeço a todos, a Jovem Pan, pela oportunidade. Um grande abraço.